Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os quinidários, as curiosidades gerais sobre os quinidários. Quando a gente fala quinidário, sem conhecer muito sobre o assunto, é comum a gente pensar apenas nos organismos simples e frágeis, mas na prática a gente aprendeu que eles estão entre os grupos mais integrantes do reino animalia e evolutivamente eles são os pioneiros, que eles foram os primeiros animais a desenvolver tecido verdadeiro, organização de plástica e célula nervosa. Isso coloca os quinidários como um verdadeiro ponto de virada na evolução dos metazoários. Ele serve como base para tudo o que vem depois, inclusive para os animais de simetria bilateral. Um exemplo muito interessante dessa complexidade aparece logo nessa imagem que você pode observar do slide, que é a caravela portuguesa. À primeira vista, ela aparece apenas como água-viva comum, mas na realidade, ela não é esse indivíduo único. Ela trata-se dessa colônia de pólipos altamente especializados, todos interligados e dependentes um dos outros. O pneumatóforo, essa estrutura inflada que fica na superfície, ela funciona como uma boia cheia de gás, ela que permite a flutuação e o deslocamento com o vento. Abaixo dele ficam os tentáculos longos, que é formado pelos dactilozoides, que é responsável pela captura de presas e pela defesa. Já os gastrozoides, eles cuidam da digestão, os gonozoides da reprodução. É um exemplo clássico de divisão de trabalho extrema dentro de uma mesma colônia, algo biologicamente muito justificado. Esses tentáculos, como a imagem mostra bem, ele atinge dezenas de metros de comprimento e estão repletos de nematocisto. Isso explica porque a caravela ela representa um risco real para a banhista, mesmo quando o animal já está aparentemente morto na areia. O disparo dos quinidócitos ainda pode ocorrer, causando dor intensa e lesão cutânea. Falando em risco extremo, os quinidários também incluem alguns dos animais mais venenosos do planeta. Um caso muito famoso é a vespa do mar, que ela pertence a essa classe cubozoa e o veneno dessa espécie é tão potente que pode provocar o colapso cardiovascular em poucos minutos após o contato. Isso evidencia o quanto os quinidócitos são estruturas evolutivamente eficientes, capazes de produzir toxina com ação rápida e letal. Por outro lado, o filo também abriga exemplos que despertam fascínio, como a hidra, um pequeno hidrosário de água doce, que ela é famosa por sua impressionante capacidade de regeneração. Ela possui células intersticiais com alta plasticidade, que renova continuamente. Em condições ideais, a hidra ela não apresenta sinais claros de envelhecimento, o que faz dela um modelo clássico para estudos sobre regeneração, células-tronco e envelhecimento celular. Outra curiosidade marcante dos quinidários está relacionado à composição corporal das medusas. Espécies como a Aurelia aurita, citada na maioria dos nossos slides, ela possui corpos formados por mais de 95% de água. Isso se deve à abundância da mesogleia, essa matriz gelatinosa que confere leveza, flutuabilidade e baixo custo energético. Essa capacidade permite que os organismos atinjam tamanhos relativamente grandes, sem demandar um grande investimento metabólico, uma adaptação muito eficiente quando se trata de um ambiente marinho aberto. Em uma escala maior, os quinidários também são responsáveis pela formação da maior estrutura biológica do planeta, que é a Grande Barreira dos Corais. E vocês podem observar essa imagem aí na parte inferior do slide. Ela é construída ao longo de milhares de anos por pólipos da classe Anthozoa. Essa estrutura ela se estende por mais de 2.500 quilômetros e abriga uma biodiversidade impressionante. Além de seu valor ecológico, os recifes que protegem essas zonas costeiras, ela sustenta a pesca e movimenta o turismo em diversas regiões do mundo. Entretanto, essa grandiosidade está sob ameaça por causa do branqueamento dos corais, citado várias vezes durante nossas aulas. Ocorre quando esse aumento de temperatura da água e outros fatores de estresse leva à expulsão das oxantelas e essas algas simbióticas responsáveis pela maior parte da nutrição do coral. Sem essas algas, o coral ele perde energia e fica esbranquiçado e pode morrer se a simbiose não for restabelecida. Esse fenômeno, que hoje é um dos principais indicadores de impacto das mudanças climáticas sobre os ecossistemas marinhos. Em resumo, os quinidários eles concentram extremos biológicos muito impressionantes, desde o organismo quase imortal a nível celular, como animais extremamente venenosos, colônias com divisão de trabalho altamente especializada e essas estruturas gigantescas que moldam os oceanos. E todas essas curiosidades, elas não são apenas fatos interessantes, mas também ela reflete diretamente a importância evolutiva e ecológica e científica de um dos filos mais importantes da história da vida animal. Gente, até a nossa próxima aula!